Esperamos também que você possa compartilhar este conteúdo para outras pessoas. O tema de hoje é um tema muito importante, que trata das últimas mensagens ao mundo. Eu tenho pregado essa mensagem em muitos lugares, em muitas praças, em muitas avenidas, em muitas ruas, e esperando que o eco dessa mensagem, eu tenho certeza, pela graça do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra não voltará vazia. Eu gostaria imensamente que você prestasse muita atenção naquilo que vai ser dito agora, porque tem muito a ver com a sua vida, com a vida de cada mortal. Você precisa conhecer o conteúdo, você precisa conhecer essa mensagem que vai ser agora comunicada. É a última chamada de Deus ao mundo, é a última mensagem do nosso Pai Eterno à humanidade, que já é realmente uma grande responsabilidade na comunicação dessa mensagem, porque ela é que vai fazer diferença, ela vai separar um povo, separar aqueles que servem a Deus daqueles que não servem a Deus. É verdadeiramente a justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, preste atenção. Abra o seu entendimento, o seu coração para essa mensagem. Na medida que nós fomos falando, note, a primeira mensagem angélica que está em Apocalipse capítulo 14, no versículo 6, diz a palavra, está escrito assim. Apocalipse 14, verso 6, é uma mensagem tremenda. O último chamado de Deus, a última mensagem ao mundo. No capítulo 14, verso 6, diz o seguinte, está escrito, você pode acompanhar comigo, está escrito: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, verso 6 ao verso 7. O que Deus quer dizer com esta palavra, como Ele comunica através do seu... Eu sou Jesus Cristo, Filho do Altíssimo. Por que estas palavras? Por que esta proclamação? Nesses últimos dias da história deste velho e fracassado mundo, bem queridos, há muito a nos dizer o Senhor nessa mensagem, mas muito mesmo. Essa mensagem quer nos dizer o seguinte: é o Evangelho eterno. É aquele Evangelho que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, verso 14, quando Ele disse: este Evangelho do Reino será pregado a testemunho a toda gente de línguas, povos e nações, então virá o fim. É este Evangelho que vai ser pregado a todas as nações do mundo, a todos os povos, e então vem o fim. Este Evangelho vai decidir o destino das pessoas, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. E aqui chama a humanidade para temer a Deus. Não só os brasileiros, mas também os chineses, os japoneses, os coreanos, os franceses, todos os povos do mundo, seja eles quem for, tem o chamado de Deus direto, ninguém é colocado de lado, mas Deus chama todos para temer
temer a Deus. Por isso que Deus diz, temer a Deus. Gente, é o momento de nós temermos a Deus. É o momento de toda a humanidade temer a Deus para achar misericórdia no tempo oportuno. É um momento decisivo. E diz também, e quando temer a Deus, dê-lhe glória. Glória a quem? A Deus. Ninguém pode dar glória a Deus se não temê-lo. Mas se eu falo temer, não é ter medo dele. Não. Temer a Deus é o que diz claramente Eclesiastes 12, versos 13 e 14, quando lá nós lemos assim, a suma de tudo que tem ouvido é, teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque é o dever de todo homem. Temer a Deus é obedecer. Temer a Deus é guardar os seus mandamentos, é o que diz a palavra, que está escrito na palavra. E ainda diz, e adorem a Deus. Quando eu temo a Deus, eu ouço o Evangelho eterno, e eu tenho um conteúdo pelo qual eu vou me orientar, e é o temer a Deus, que é guardar os seus mandamentos. Então eu passo a guardar os mandamentos de Deus. Dentro dessa experiência de guardar os mandamentos de Deus, eu passo a adorar. Eu então estou em adoração. Eu sou um adorador. Eu quero lembrar você, eu sempre tenho falado nas mensagens que eu tenho pregado, mensagens relevantes, que a questão vai se definir no âmbito da adoração. A quem nós adoramos. Existem duas adorações, uma verdadeira e outra falsa. Então, nesta mensagem que Deus dá para o mundo todo, que tem que ser pregada, leva o ser humano, todos os seres humanos, a tomar uma decisão. De que lado vai ficar? A quem ele vai adorar? Se a Deus, a verdadeira adoração, ou falso, Deus inventado pelos homens, mas adoração falsa. Essa é uma decisão que todos vão ter que ter. E lembremos que, vamos deixar a Bíblia mostrar que Deus, quem é o Deus que deve ser adorado? Porque note que a palavra de Deus chama-nos a atenção para a adoração a um Deus. Mas que Deus é este? Uma boa pergunta que não quer se calar neste momento. Você precisa saber que Deus você tem que adorar. Porque existem muitos deuses. Existem muitas invenções no mundo todo. A China tem as suas invenções com relação ao Deus que eles adoram. O Japão tem as suas invenções com relação ao Deus que eles adoram. A Índia tem as suas invenções com relação ao Deus que eles adoram, aos deuses que eles adoram. E até no Brasil também tem invenções de deuses que eles adoram. Mesmo sendo cristãos, mesmo não tendo a Bíblia, eles adoram outros deuses. Que Deus? Mas o que a Bíblia nos revela? Que Deus nós temos que adorar? Eis a questão que nós levantamos nesse momento, que você tem que se inteirar, você tem que compreender isso, para você não ser levado para uma adoração falsa. Qual o Deus que temos que adorar, meus amados? Que Deus temos que adorar? Sabe, a palavra de Deus é muito clara. Aqui está. Diz, está escrito assim. Vamos deixar que a Bíblia mostrar a que Deus deve ser adorado, né? É a palavra de Deus, está escrito. É o assim diz o Senhor. E ao assim diz o Senhor está claro, como diz assim. E dizendo, senhores, por que fazeis estas coisas? Eu estou aqui citando uma passagem da Bíblia, de Atos, na experiência de Paulo, quando estava ali, no Areópago, em Atenas. Ali ele tinha muitos deuses, era um panteão de deuses espalhados ali no Areópago. E Paulo então ele diz assim, senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais das vaidades ao Deus vivo
que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Atos capítulo 14, verso 15. Queridos, Paulo foi claro, foi direto, no meio daquele monoteísmo, aliás, politeísmo, adoração a vários deuses ali no Areópago. Quando ele disse, olha, você tem que adorar o Deus vivo. Quem é o Deus vivo? E ele disse, ele é o Criador. Ele fez tudo. Ele fez o céu, ele fez a terra, fez o mar. Ele fez tudo. Ele é o Criador. Esse é o Deus que você deve adorar. É o Deus verdadeiro. Ele é o Criador de todas as coisas. O Deus vivo, gente. Atos capítulo 14, verso 15. O Deus vivo, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Deus que fez o céu, a terra, o mar, e tudo quanto há neles, Atos capítulo 14, verso 15, o Deus Criador, Ele é o Criador de todas as coisas, o Deus vivo, Ele, aquele que temos que adorar. E adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, no Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 7, nas 3 mensagens angélicas, é invocado então o adorador nos termos claros do mandamento da lei de Deus, que está lá em Êxodo capítulo 20, no versículo 8 a 11, quando fala do Deus Criador, no coração da lei de Deus, o sábado, o memorial da criação, onde mostra claramente quem é o Criador, o que ele fez, que tipo ele usou para fazer tudo que tem aí. Invoca o coração da lei, invoca aquilo que é o sinal entre Deus e o seu povo, invoca aquilo que é a marca entre Deus e o seu povo, como diz Ezequiel capítulo 20, verso 12, como diz Ezequiel capítulo 20, verso 20, eis que dei os meus sábados para que sirva de sinais entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Amados, a palavra de Deus é clara. Nós estamos com a palavra de Deus, o Deus Criador, o Deus vivo, o Deus Criador, que fez todas as coisas. Queridos, amados, a palavra de Deus, lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Em Atos capítulo 17, versículo 24 diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Não tem templo nenhum que segure a presença de Deus. Templos feitos por mão de homens, como diz a palavra, Atos 17, versículo 24. A palavra é clara, a palavra é poderosa, a palavra esclarece. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Ele fez tudo e tudo que nele há. Ele é o Criador, Ele é o Altíssimo, Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor do céu e da terra. E vai haver uma pergunta muito forte. Com essa expressão, dizendo Senhor do céu e da terra, vai haver uma pergunta muito forte. Que a palavra de Deus vai responder. E vai clarear o nosso sentido, a nossa mente. E vai nos fazer entender quem é o Senhor do céu e da terra. É importante sabermos quem é Ele. Para que não sejamos enganados no tocante a Deus que o homem inventa. Então, quem é Ele? Quem é esse Deus que fez o céu e a terra? Isso é muito importante entendermos. Deus Criador, Ele é o Deus Criador, o Senhor do céu e da terra, Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus vivo, Ele é o Senhor do céu e da terra. É o Senhor do céu e da terra. Agora, quem é o Senhor do céu e da terra? Quem é Ele? Meus queridos, quem é o Senhor do céu e da terra? Esse que tem que ser adorado. Quem é Ele? Ele é os deuses do Egito? Os deuses do paganismo chinês? Ou
indiano? Ou ele é o Deus da Trindade romana, católica romana? Que Deus é este? A pergunta: quem é o Senhor do céu e da terra? Quem é Ele? Ele é o Criador, nós já vimos. Ele fez todas as coisas, nós já vimos. Ele é o Deus vivo. Mas quem é Ele? O que a Bíblia diz a respeito? Com mais clareza, para nós nos identificarmos de Deus maravilhoso, que nos ama com amor eterno, com benignidade nos atrai. Vamos deixar que a palavra responda. Aqui está, meus queridos. Mateus capítulo 11, versículo 25. As palavras do Filho de Deus. As palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, está escrito. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai. Oh, aleluia. Jesus Cristo está respondendo a nossa pergunta nesse momento. Jesus disse, naquele tempo respondeu Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste as coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Meus queridos, amados, o Senhor, esse Criador, o próprio Jesus responde que Ele, o Pai eterno, todo-poderoso, Ele é o Senhor do céu e da terra. Aquele Pai que Jesus disse: olha, quando você precisar de alguma coisa, na sua vida, você ora desta forma: Pai, e nós que estais nos céus. É o Pai. Não é uma trindade, não é um panteão de deuses, mas, meus amados, amadas, é o Pai. Ele é o Senhor do céu. Ele é o Altíssimo. É aquele mesmo que, quando escreveu a santa lei, a sua santa lei, com o próprio dedo dele em 2 tábuas de pedra, ele escreveu o primeiro mandamento, dizendo assim: o mandamento está escrito assim: não terás outros deuses diante de mim. Pronome pessoal, mim. Ele não está dizendo: não terás outros deuses diante de nós. Não, diante de mim. É o Pai que escreveu. Foi o Pai que escreveu. Foi Ele que escreveu. E Ele está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. É o Pai. Ele, meus amados, o Pai é o Senhor do céu e da terra. É o que está escrito. É o que diz o Senhor. É o que está na sua palavra. Sabe, amados, o Pai é o céu e da terra, conforme a revelação do Senhor. O Pai é o Deus Criador, conforme está escrito na palavra. O Pai é o Deus vivo, conforme na palavra. Nosso Salvador confirmou quem é Deus. Ele confirmou: Filho de Deus. Quem é o Senhor do céu e da terra? Nosso Salvador confirmou quem é Deus. Quem é Ele? É o Pai. É o Pai. É o Pai. Quem é Ele? Amados, Ele confirmou. Ele disse, mas Jesus também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,18. Jesus disse: Ele é meu Pai. Porque nós sabemos pela palavra que o único que saiu do seio do Pai foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra ali no cemitério de Gandara, aquele demônio que sai do cemitério? Jesus ia passando, e eles chegaram se rasgando e disseram: o que tem nós contigo, o Filho do Deus vivo? Até os demônios sabem que Ele é o Filho do Deus vivo, que Jesus Cristo é o Filho do Criador, que Jesus Cristo é o Filho do Todo-Poderoso, é o único que foi gerado, o único que saiu do seu seio, o seu Jesus Cristo. Ele é o Pai. Ele é o Pai. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Pai também. Amados, fiquemos com a palavra de Deus.
como está escrito. Olha o que diz o Senhor Jesus Cristo, olha as palavras gloriosas do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: Pai, Pai, e a vida eterna é esta. Pai, Jesus está dizendo: Pai, ó Pai, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 1 a 3. Queridos, deixe que a palavra fale ao seu coração. Permita que a palavra de Deus seja realidade na tua vida. Sai do engano, sai da mentira, sai do erro dos homens, das invenções, da tradição de homens. Fica com a palavra, com o que está escrito na palavra, e tu irás bem, tu chegarás ao porto seguro. Jesus disse: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. João capítulo 4, versículo 22. Ele vai mais fundo. Ele vai mais fundo quando ele completa isto aí, sobre a adoração. Ele diz assim, ele diz algo muito importante, né? Como adorar o Pai. Nós estamos falando agora de adoração. Como adorar o Pai? Porque as 3 mensagens angélicas falam e adorai. Como adorar o Pai? De que forma você adora o Pai? A esse Deus Criador. Está escrito na palavra. Mas a hora vem, são palavras do Senhor Jesus Cristo, tá? É o que ele diz. Ele diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão quem? O Pai. O Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4, versículo 23. Amados, a Bíblia é muito clara. A Bíblia é tremendamente clara quando fala de adoração. A Bíblia é tremenda quando fala de adoração. A Bíblia, ela não deixa nenhuma dúvida quando fala de adoração. Não deixa. Como adorar o Pai? Repito. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4, 23. Jesus falando da adoração. Na mesma linha de pensamento da adoração que é estabelecida naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, aí no poço de Jacó, no capítulo 4 do Evangelho de São João. Queridos, isso é tremendo, é a palavra que diz. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade é a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. João 14, 6. Ele é o caminho, é o único caminho que existe, queridos, é o único caminho que existe para o Pai, é o Filho, porque o Filho saiu do Pai. Não existe outra forma de nós chegarmos ao Pai, a não ser através do Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta de entrada. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E ninguém vai por este caminho, só pode ir por este caminho para chegar ao Pai. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outro acesso. Veja a ligação do Pai e do Filho. Esse Filho que saiu das entranhas, do seu seio, que Ele gerou de si próprio. Mas Ele é o Pai, Ele é o Altíssimo, Ele é o Criador. Ele é o Deus vivo. É Ele, o Pai eterno. Amados, amadas, quem é o Messias? O Cristo, o Salvador do mundo. Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é? Quem é esse? Quem é o Messias? Quem é o Salvador do mundo? Diz a palavra: e eis uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17.
Salvador do mundo, Senhor Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida que vai ao Pai. Ele é o Salvador do mundo, é Jesus Cristo, o enviado do céu. Queridos, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho, olha aí, Pedro confirmando, o Filho do Deus vivo. O Pai é o Deus vivo, Ele é o Criador, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, verso 16. Jesus disseste muito bem, Pedro. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Filho do Pai. É o Filho nessa experiência. Por isso que Apocalipse capítulo 14 é um chamado para sairmos da falsa adoração, do falso entendimento de muitos deuses. Invoca adoração a um Deus Todo-Poderoso, Criador, Altíssimo, Senhor Todo-Poderoso, Pai nosso Jesus Cristo, nosso Pai. Mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, João 5,18, porque ele saiu do Pai. Ele é o Filho de Deus, o Deus Altíssimo, nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ei, quem foi que se agradou? Que Jesus, que toda a plenitude dele habitasse? Pai se agradou. Ele se agradou do seu Filho, que ele gerou, e permitiu que toda a plenitude dele, que ele é o Pai, habitasse seu Filho. Jesus é o que é, porque o Pai consentiu, porque o Pai legou, porque o Pai deu. Pai, nessa dimensão gloriosa. Amados, amadas, é muito importante nós entendermos o seguinte: nós entendermos esta dimensão disto. É muito importante nós compreendermos essa experiência para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos confundidos, para que nós não fiquemos a vaguear não fiquemos a vaguear, não fiquemos a vaguear em pensamentos dúbios, em impressões falsas, de doutrinas que são de homens, que não condiz com revelação divina, que não condiz com o que está escrito na palavra. Quando ficamos com a palavra, nós, com certeza, não estaremos vagueando, não estaremos com pensamentos dúbios. Jamais por isso nós nos apresentamos a palavra e nós confirmamos tudo o que dissemos e cremos através da palavra, através do que está escrito. Porque, como diz a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Nós cremos na palavra. Porque ela é a palavra viva do Todo-Poderoso. E ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Ela não tem como voltar vazia.
Jamais. Porque seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É o que está escrito. Até aqui nós temos caminhado sobre uma plataforma sólida, que é a verdade. Jesus disse muito claramente em Mateus capítulo 7, que se nós construíssemos a nossa casa em cima da rocha, poderia vir os enganos que viessem, poderia vir o vento de doutrinas que viessem, por mais sutis que fossem esses ventos de doutrinas, e soprasse sobre nós, nós não seríamos abalados, porque nossa mente, nosso foco estaria na palavra, no que está escrito. Por isso que nós estamos aqui com a palavra. Não desviamos da palavra. Portanto, eu apelo para os seus corações, onde quer que você esteja me vendo e ouvindo, que fique com a palavra. Fique com o que está escrito. Quem é o Messias, o Salvador do mundo? E esse com a voz do céu diz: esse é meu filho amado, em quem me compraste. Simão Pedro confirma e fala do Deus vivo, dizendo que ele, Jesus Cristo, é o Filho do Deus vivo. Porque esta é a palavra que revela. Porque é isto que está escrito. Porque foi invagado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O apóstolo Paulo é muito claro em Colossenses 1, verso 19. Está escrito, e chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi dado todo o poder a Jesus Cristo. O Pai, todo o poder ao seu Filho, no céu e na terra. Deu no céu e na terra. Porque lá no céu, ele também era filho de Deus. Alguns teólogos, ou sua grande, a multidão de teólogos dizem que não. Ele recebeu esse designativo de filho aqui na terra. Foi só uma coisa assim como posso dizer, o nome que eles inventam lá, que eles dizem, ele apenas fez de conta que era filho, um título, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus Cristo era filho de Deus lá no céu e aqui na terra. Porque Deus o gerou, Deus ele tirou de suas entranhas, do seu seio. É isso que nós cremos, é isso que a palavra claramente revela. E nós temos que ir pela palavra. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Quem enviou? João, capítulo 5, versículo 23. Quando eu honro o Filho, eu estou honrando o Pai que enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho. Porque tudo quanto ele, o Pai, faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra tudo que faz. João capítulo 5, versos 9 a 20. Tudo é o Pai. Tudo é a operação do Pai. O Pai, irmãos, concentre na palavra aqui, no que você está vendo, ouvindo, aonde quer que você esteja. Permita que Deus fale seus corações com essa revelação, para que você não seja enganado, então saia do engano. Isso que você está ouvindo, que você está sendo revelado para você através da palavra, é glorioso, é tremendo, entenda. Porque tira você da escuridão, das trevas deste mundo, dos enganos, dos pensamentos e tradições humanas que permeiam os seios das grandes aglomerações de templos espalhados pelo mundo, e te traz para a verdade, te firma na verdade, te liberta. Permita que Deus fale aos seus corações. Então eu estava com ele e era seu aluno, é o que diz Provérbios
8, verso 30, falando, Jesus, ele estava com o Pai, e ele era aluno do Pai. O Pai ensinava seu filho as grandes verdades. O soberano do universo, aqui está um pensamento muito abalizado, para corroborar com aquilo que a palavra revela, é apenas um pensamento, mas abalizado, do Espírito de Profecia, diz assim: o soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência, tinha um companheiro. O soberano do universo não estava só em sua obra, ele tinha quem? Um companheiro, um companheiro. Ele tinha um companheiro. O único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Patriarca do profeta. 34. É tremendo? É impressionante como corrobora com todo o pensamento das Escrituras essa citação. Podia ser diferente também, né? Jamais poderia ser diferente. Tem que ser igual, né? Podia ser verdadeiro. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é Senhor para quem? Para a glória de quem? De Deus Pai. Filipenses 2:10. Meus amados, amadas, firma a tua fé na palavra. A palavra gloriosa. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra. E glória e poder para todos sempre. Gostaram e adoraram ao que vive para todos sempre. Apocalipse 5, verso 13 e 14. Aí fala do que está sentado no trono e ao Cordeiro. Aí fala do Pai e do Filho. E adoraram. Não tem lugar para um panteísmo, para uma trindade, ou não sei quanto Deus aí. O chamado à revelação é para quem? Um Deus que está sentado no trono, Pai, e ao Cordeiro. Ao Cordeiro. Ao Cordeiro. Que vive, adorar ao que vive para todos sempre. Apocalipse capítulo 5. Verso 13 a 14. Amados, amadas, pensamento abalizado novamente da Espírito de Profecia. Somente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Revelação. Somente o Pai e o Filho devem ser exaltado. O verdadeiro dia da adoração tem um adorador, mas também tem um verdadeiro dia da adoração. Tem aquele que deve ser adorado e também o verdadeiro dia da adoração. Porque por aí está tudo falso. Existe uma adoração falsa a uma trindade, existe uma adoração no dia falso, que é o domingo. Então está tudo confuso. E agora vamos para o verdadeiro dia da adoração. Nós já falamos do que tem que ser adorado. E agora vamos para o verdadeiro dia da adoração.
O que a palavra diz sobre isso? O que está escrito na palavra? O que diz? Apocalipse 14, verso 7, quando a mensagem dos 3 anjos é proclamada, um chamado último para a humanidade, para temer a Deus e dar-lhe glória, o foco dessa mensagem, desse chamado, vai para o centro do coração da lei, quando invoca o quê? Invoca o quê? O quarto mandamento da lei de Deus, com as seguintes palavras que está escrita nesta mensagem de Apocalipse 14, quando diz: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. Invoca no centro da lei, no coração da lei. A mensagem vai nos leva para ver onde está esses termos de adoração claros e definidos, que fala de um Criador que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, a mensagem, 3 mensagens angélicas, define o dia, o chamado para o dia certo, o dia da adoração. Aí, Apocalipse 14, verso 7. Aí você vai para o coração da lei de Deus, bem para o centro do coração da lei de Deus, Êxodo capítulo 20, verso 8 e 11, nos 10 mandamentos, quando você chega no quarto mandamento da lei de Deus, aí está no coração da lei a revelação desta dia de adoração, o dia que devemos adorar, no dia certo, de invocar o Criador na sua totalidade, longe do corre-corre, do trabalho, do envolvimento com o mundo. Você para relembrar. É o dia que faz você lembrar da criação. É o dia de memória. É o dia onde você se volta de uma forma completa para aquele que criou todas as coisas, Todo-Poderoso, o Altíssimo Pai. Aí diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque ele fez isso, ele criou os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Ele chama a atenção que não é só o ser humano que tem que estar nessa dimensão de adoração, de descanso, de parada, de envolvimento com os trabalhos, até o animal, porque ele diz: lembra-te do dia do sábado, santificar, 6 dias trabalharás, faz tudo tua obra, mas 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Esse dia não farás obra nenhuma, nem tu, e nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, e nem o teu animal, e nem um forasteiro que está nas tuas portas. Porque ele fez o céu, a terra, o mar, tudo que eles no 7º dia, e ele abençoou, santificou e descansou. Meus queridos, essa é a palavra poderosa. Esse é o chamado de Deus para a humanidade. Esta é a última mensagem de Deus para a humanidade, as 3 mensagens angélicas. Para definir a história da humanidade, para definir a tua história, a minha história. Nós estamos nessa avaliação. Nesta avaliação. Deus está nos avaliando. Deus nos está chamando. Verdadeiro dia da adoração, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor, aí está, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. É o que está no Apocalipse, capítulo 14, verso 7, não é? Está sublinhado aqui. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, verso 8 a 11. É claro, a palavra de Deus não deixa dúvida nenhuma para nós definirmos a nossa trajetória. Deus Criador, o Pai, Ele é o Deus Criador de todas as coisas. E santificai o sábado, diz Deus Criador. E servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Daqui ao 20. Aí o Deus Criador chamando nós para ficarmos diante dele. O sábado do Novo Testamento, a Bíblia é muito clara, a Bíblia define, está escrito na palavra,
não é? Lucas 4, verso 16, no sábado foi guardado por Cristo. Não precisa nem falar, não é? Porque isso é mandamento da lei de Deus. Tudo mandamento de Deus. Eles não podem ser mudados de forma nenhuma. Lucas 23, verso 56, o sábado foi guardado após a morte de Cristo. É o que está escrito na palavra, mas está aí, apenas para relembrar, porque a palavra é muito clara, que o sábado foi guardado após a ressurreição de Cristo, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram, Atos 16, verso 13. Aqui está Paulo numa cidade onde não tinha sinagoga, não tinha templo, não tinha lugar de reunião, não tinha religiosos, tinha umas pessoas lá, Lídia, vendedora de púrpura, e outras pessoas que tinham recebido a mensagem do Deus único, do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo. E agora Paulo estava lá na sábado e disse: olha, nós temos que adorar, porque no sábado existe a santa convocação, e a Bíblia diz, aqui está dizendo, revela, que Paulo viu um local onde eles pudessem se reunir, que era dia de sábado, era o dia da santa convocação, é o sinal entre Deus e seu povo. Ezequiel 20, 12. É muito clara a palavra de Deus, é muito clara, define de forma clara a santa palavra do Senhor. Lembra-te, nunca deve ser da nossa lembrança isso, por isso que ele começa com a palavra lembra-te, para ninguém esquecer, ninguém deveria esquecer, jamais. A segunda mensagem angélica, denúncia, aí vem uma denúncia clamorosa, séria, que define um estado de pragas no final, para quem não mudar a voz da denúncia. As pragas cairão sobre aqueles que rejeitarem a mensagem, e olha, não haverá misericórdia. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. Apocalipse 14, verso 8. Ao pregar a primeira mensagem angélica, estamos denunciando os falsos sistemas religiosos, de adoração, de tantas outras coisas, ou seja, a confusão de doutrinária que se instalou em todas as denominações, pois todas as beberam do vinho da ira da sua prostituição, das falsas doutrinas, das tradições de homens, dos ensinamentos falsos. É muito sério, gente. O que nós estamos falando aqui nesse momento é muito sério. Merece de nós uma reflexão, uma tremenda introspecção na nossa vida. E avaliarmos a intensidade e a responsabilidade que temos ao receber essa revelação. É um tempo por demais tremendo e sério. Terceira mensagem angélica, uma advertência. Aí vem uma advertência terrível, tremenda. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal da sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado com o cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14, verso 9 a 10. Ei, você que ouviu essa mensagem, que ouviu esta palavra, você tem uma grande responsabilidade. Você tem que tomar uma decisão pela verdade. Porque se você não fizer, você vai incorrer nessas pragas que vão cair sobre a face da terra. Permita que o amor de Cristo te constranja, que tu sejas tocado no íntimo da tua alma, que tu tomes uma decisão enquanto é aberto. E aqui está a perseverança dos santos. A mensagem, ela vai indo, vai sendo dada. Eu estou falando de Apocalipse 14 ainda.
E nós chegamos, então, depois dessa mensagem clamorosa, nós chegamos em seguida, no verso 12, quando diz: aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 12, verso 14. Porque esta é a mensagem do Senhor. O chamado para temer a Deus, que eu guardar os seus mandamentos, que eu devido todo homem. Porque chega da hora do seu juízo. E a base do julgamento vai ser a santa lei de Deus. Diz a palavra em todos os lugares. Mas de forma clamorosa, quando olhamos para o que Tiago diz, nos impressiona. Porque ele corrobora com isso. No capítulo 10. Tiago, no capítulo 2, aliás, verso 10 até o 12. Ele diz assim: Tiago, isso é muito tremendo isso aqui. O que Tiago diz aqui é por demais importante, tremendo. Ele diz, capítulo 2, verso 10 até o 12, ele diz, está escrito: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai, nem proceder, como havendo de ser julgado pela lei da liberdade. A lei de Deus será a norma de julgamento. Queridos, amados, o tempo é por demais importante. O tempo é por demais sério. Me resta dizer agora o seguinte: o que você viu foi a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo corrobora com isso, quando ele diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 8, ele diz: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Hoje estou ouvindo sua voz. Não endureçai os vossos corações. Buscar o Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo